Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no canal Matemática Desembaraçada com o professor Lucas Guimarães. E hoje nós estaremos falando dos números racionais na forma de fração. Uma aula bem rápida, uma aula introdutória sobre os números fracionários. Mas antes de começarmos a nossa aula, já deixa aí o seu gostei, deixa o seu joinha. Se você ficar em dúvida, deixa aí nos comentários. E o mais importante, gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe aí as nossas aulas com os colegas de vocês, que assim você estará ajudando o trabalho do professor Lucas Guimarães, um trabalho que é totalmente gratuito aqui no YouTube. Vamos aqui para a nossa aula. Ampliaremos o estudo sobre os números realizados até aqui. Serão apresentadas e discutidas situações envolvendo os números racionais e estudada a sua representação na forma de fração. O astronauta Yuri Gagarin, ao observar a Terra do espaço, disse que ela era azul. De fato, se representarmos a superfície da Terra por meio de uma figura dividida igualmente em 4 partes, veremos que 3 dessas partes correspondem à parte coberta de água. Observe. Vamos descer aqui um pouquinho, gente. Vamos supor que aqui a gente tenha uma figura que represente a Terra, viu, gente? Represente a superfície da Terra. Essa figura ela foi dividida aqui, em 1, 2, 3, 4 partes. 4 partes iguais, viu, gente? Para ficar bem claro. Essa figura representando a superfície da Terra foi dividida em 4 partes iguais. E dessas 4 partes iguais, observe que 3 estão representadas na cor azul, que é a representação da água no nosso planeta. Por isso que a gente vê ela, vê o planeta Terra em uma cor azul, porque a representação da água é maior do que a representação da Terra. A parte azul da figura corresponde à parte da superfície da Terra coberta de água, ou seja, 3 partes de um total de 4, viu, gente? Olha só. 3 partes de um total de 4 que foi dividida, a Terra é coberta de água. Além da figura anterior, também podemos representar a parte da superfície da Terra coberta de água por meio de uma fração. O que é um número fracionário, gente? O número fracionário ele é dividido em 2 partes. Um número em cima, dividido de um número de baixo por uma barra. Olha só, eles são separados um número do outro por uma barra, que a gente chama a barra da fração, tá, gente? Então, esse número de cima, que nesse caso é o 3, a gente dá o nome aqui, gente, de numerador. Esse número de cima é o numerador da fração, viu, gente? Isso aqui é um número fracionário, viu? É uma representação dessa figura através de uma fração. Esse número de cima que a gente já disse é o numerador. Esse número de baixo a gente chama de denominador. Gente, qual é a importância do numerador e qual é a importância do denominador em uma fração? A fração ela serve para fazer a representação de algo que foi dividido, viu, gente? Ela é a representação de uma parte que foi dividida em partes iguais, ou seja, de um todo, de um inteiro que foi dividido em partes iguais. E esse denominador aqui, gente, que é esse 4 no momento, ele é a representação de quantas partes iguais a unidade, ou seja, o inteiro foi dividido. No momento, a Terra era a nossa unidade, a Terra era a nossa parte inteira. E ela foi dividida aqui, para estudo da água, em quantas partes? Em 4 partes. E quanto dessas partes aqui foram usadas, gente? Das 4 partes que a Terra foi dividida, 3 foram usadas para a representação da água. E esse 3 é chamado de numerador, e a importância do numerador é indicar quantas partes foram consideradas, gente. Consideradas ou usadas. Por exemplo, quantas partes a gente usou das 4 dessa figura aqui acima para representar a parte da água? Foi 3. Então,
essa fração aqui, né, 3 sobre 4, ela tem um numerador e um denominador. O numerador é sempre a parte de cima e ele indica as partes consideradas. O denominador sempre vai estar aqui, ó, na parte de baixo, viu, gente? E ele serve, a representação dele é para as partes divididas, tá bom? Como é que a gente lê essa fração aqui, gente? A gente lê 3 quartos. Ó, a leitura dessa fração aqui, ó. A gente lê 3 quartos, tá? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos dar continuidade à nossa aula. Olha só o que diz aqui, gente, ó. Cada figura a seguir foi dividida em partes iguais. Olha só, isso é bem interessante. Todas as figuras que a gente vai ver aqui embaixo, elas foram divididas em partes iguais. Observe como podemos representar, por meio de fração, a parte colorida de cada figura, gente. Ele quer a representação de fração da parte colorida. Isso é bem importante, viu, gente? A fração de cada figura vai ser para a parte colorida. Vamos começar a representação da nossa primeira figura. Primeiro, gente, a gente vai passar aqui a barra da fração e vamos contar quantas partes da nossa figura foi dividida. Ó. Começando aqui por essa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa figura foi dividida em 8 partes. O total de parte dividida vai ser o meu denominador. Então, o meu denominador vai ser 8. Agora, vamos contar quantas partes a gente usou para pintar de verde. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, esse 5 que foi a parte usada vai ser o meu numerador. Então, fica 5 sobre 8, que também podemos escrever assim, ó. 5, tá? 5 oitavos. Ok, gente? 5 oitavos também é a representação dessa fração, tá? Vamos aqui para a nossa segunda figura, gente. Começando aqui embaixo, ó. Quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o total de parte dividida vai ser quem, gente? Vai ser o meu denominador. Então, o meu denominador aqui, ó, vai ser 6. Vamos contar quantas partes foram usadas. 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes das 6 foram usadas, né, como pintada aqui de verde. Então, esse 4 vai ser o meu numerador. Então, fica 4 aqui sobre 6. Como a gente pode escrever isso aí, gente? Ó, escrevendo aqui por extenso, nós temos 4, tá? 4 sextos, tá, gente? 4 sextos é a forma escrita dessa fração. Vamos aqui para a nossa terceira figura. Quantas partes aqui, gente? Ó, contando aqui quantas partes foram divididas, a gente já tem, né, a noção de 5. Então, 5 vai ser o meu denominador. E as partes usadas, gente? A parte usada vai ser quantas? 1, 2, 3. Então, 3 vai ser o meu numerador. E como é que se escreve isso aí? Nós temos aqui, ó, 3. Tá, ó, vamos escrever 3. 3 o que, gente? O denominador a gente lê quintos, viu, gente? Já que está no plural o numerador. Então, 3 quintos é a forma escrita dessa fração. Vamos descer aqui um pouquinho e já vamos fazer mais 3 aqui, gente. As 3 de baixo. Ó. Nós temos uma figura. Começando contando daqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 partes divididas. Então, esse 10 vai ser como denominador, ok? Vamos contar quantas partes a gente usou em azul, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vai ser o meu numerador. Então, a fração fica 6 como numerador, 10 como denominador. Com isso, a forma de se escrever essa fração é assim, gente, ó. É 6 como numerador, tá? E o denominador fica décimos, tá? 6 décimos é a forma de se escrever e de se ler essa fração. Vamos aqui para a figura ao lado, contando quantas partes a gente dividiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em cima, 6 embaixo. Nós temos o que, gente? Ó, 12. Então, o meu denominador vai ser um número igual a 12.
E quantas partes a gente usou? 1, 2, 3, 4, 5. As partes usadas são 5. Então, nós temos uma fração com 5 como numerador, 12 como denominador. E como a gente lê isso aqui, gente? A gente lê 5, tá? E como esse denominador é maior que 10, a gente lê normalmente 12, tá? 12 e acrescenta a palavra avos. Então, 12 avos é o meu denominador. Então, toda vez que o denominador for maior do que 10, a gente lê ele normalmente e acrescenta a palavra avos. Vamos aqui para a nossa próxima figura. Nós temos um triângulo que foi dividido em triângulos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foram 8 partes iguais. Nós temos aqui o denominador igual a 8. Quantas partes eu usei? Usei 1. Então, fica 1 como numerador, 8 como denominador. E como a gente se escreve isso aqui, gente? A gente se escreve o numerador normalmente, que é 1. Esse 8 aqui a gente lê 8. Viu, gente? 1/8 é a forma de ler e de se escrever essa fração aqui por extenso. Antes de encerrarmos a nossa aula, vamos fazer aqui uma rápida observação, gente. Observação, viu, gente? Vamos falar um pouquinho sobre as frações decimais. O que são frações decimais, gente, que é bem bacana a gente lembrar, viu, gente? Frações decimais. As frações decimais, tá? As frações decimais são aquelas frações cujo denominador são múltiplos de 10, viu, gente? Toda fração no qual o denominador é múltiplo de 10, elas são chamadas de frações decimais. Um exemplo aqui, gente, nós temos 1 sobre 10, ou seja, uma fração que o numerador é 1 e o denominador é 10. Essa fração aí é uma fração decimal, pois o denominador é múltiplo de 10. E como é que eu leio isso aí, gente? Eu leio 1, tá? Eu leio 1 décimo. Então, essa fração aqui ela é chamada de fração decimal. Outro exemplo, gente, outro exemplo de fração decimal. Vamos supor que eu tenha aqui, como numerador, o número 3 e como denominador, o número 100, viu, gente? Esse aqui, é uma fração decimal, pois 100 é múltiplo de 10. O 100 também é um múltiplo de 10. Como é que eu leio isso aí, gente? Eu leio aqui, 3, que é o meu denominador, é o meu numerador, na verdade, 3. E como eu leio o meu denominador? Eu leio centésimo, viu, gente? Já que são fração decimal, eu leio dessa maneira aí, centésimo. Então, 3 centésimo é a minha fração decimal. Vamos descer aqui mais um pouquinho e vamos fazer mais um exemplo, das frações decimais. Vamos dar aqui mais um exemplo sobre esse tipo de fração. Por exemplo, se eu tenho aqui uma fração cujo meu denominador é 1000. 1000 também não é múltiplo de 10? O 1000 é um múltiplo de 10. E vamos dar aqui o numerador 5. Então, eu tenho aqui, uma fração que o numerador é 5. E nós temos uma fração, a mesma fração que o denominador é 1000. E o 1000 é múltiplo de 10. Se o 1000 é múltiplo de 10, essa fração aqui é uma fração decimal. E como é que a gente lê isso aqui, gente? A gente lê, 5, tá? E o 1000 a gente lê, o 1000 que é o denominador, a gente lê milésimos, viu, gente? Milésimo é a forma de se ler essa fração aqui. Então, as frações decimais são essas daí. Não esqueça, viu, gente? Pode anote aí, deixa aí no cantinho, que as frações decimais são as frações cujo denominador são múltiplos de 10. Com isso, a gente chega ao fim da nossa aula. Não esqueça de deixar aquele gostei bem bacana, deixar aquele joinha. Se ficou em dúvida sobre qualquer conteúdo, deixa aí nos comentários. E o mais importante, gente, não saia sem se inscrever no nosso canal e compartilha aí as nossas aulas com os colegas de vocês. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.